Bom, boa tarde a todos. Espero que estejam bem, com saúde todos. E dando continuidade aos seminários do grupo do PET Matemática, os seminários que são uma das atividades de extensão do programa aqui na UFRN, temos a apresentação da petiana Ana Beatriz. Ana Beatriz vai apresentar para a gente o seu trabalho intitulado Aporte para Fomento de Atividades Históricas com Tecnologia, Essência e Produção. E o trabalho dela é orientado pela professora doutora Gisele Souza, também professora do Departamento de Matemática aqui da UFRN. Lembrando que, ao final da apresentação, vai haver espaço para perguntas, arguições e comentários e elogios, que eu sei que a Ana Beatriz vai merecer muito. Tá? Bia, pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todos, até quem não é do PET, né? Eu vou começar a minha apresentação. O nome da minha pesquisa chama Aporte para o Fomento de Atividade Histórica com Tecnologia, Essência e Produção. Vou dar início. Primeiramente, esse trabalho ele faz parte de um projeto maior chamado Conexões Potenciais entre História da Matemática e Tecnologia, aporte para o fomento de atividades históricas com tecnologia, que é um projeto que ele visa a possibilidade da aliança entre História da Matemática e Tecnologia por meio da investigação matemática. E fundamenta-se em Miguel e Miorim para História da Matemática no Ensino, Bob Penteado para Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na sala de aula e Ponte Brocard de Oliveira para investigação matemática. Esse projeto ele é coordenado pela professora Gisele Souza, professora do Departamento de Matemática, e também a minha orientadora. E, assim, ele vem já desde 2011 estudando a possibilidade dessa aliança. Começou com dissertações de mestrado, onde os autores, eles buscam fazer essa aliança e por meio de uma atividade. E nas edições anteriores foi feito um levantamento de trabalhos com visando essa aliança, ou seja, não só com os trabalhos que ela produziu, com trabalhos no mundo assim. No mundo teve eventos internacionais analisados e eventos nacionais. Nas edições anteriores que visaram eventos nacionais, que foi o projeto anterior ao meu, analisou-se parâmetros. E como é que foi obtido esses parâmetros? A partir do levantamento desses trabalhos, foram vistos, como é que eu posso dizer, coisas em comum, ou seja, qual era a metodologia utilizada. Então, foi analisado cada metodologia utilizada, o tema histórico, cada tema histórico utilizado em cada trabalho. Então, os parâmetros encontrados por Costa e Souza foram metodologia qualitativa, geometria como tema histórico mais usado, sequência didática como produto educacional mais utilizado e GeoGebra como software mais usado, que é a parte de tecnologia. Além disso, Costa e Souza também percebeu que haviam poucos trabalhos na vertente dessa aliança. Como ele fez o levantamento, ele encontrou os trabalhos que tivessem o uso de história da matemática aliado com a tecnologia. E é aí que chega o meu trabalho. Ele iniciou em outubro de 2018, que se chama Aporte para o Fomento de Atividades Históricas com Tecnologia. Essa parte aqui que eu vou mostrar é o primeiro ciclo do meu trabalho, que durou 1 ano, quer dizer, aproximadamente 1 ano. Bom, mas primeiro eu preciso trazer um significado para o nome, né? Aporte para o Fomento de Atividades Históricas com Tecnologia. Às vezes esse nome pode ser um pouco assustador, mas é bem simples, na verdade. Aporte, ele significa uma contribuição para determinado fim. E fomento, estimular ou fazer crescer. Logo, aporte para o fomento de atividades históricas com tecnologia contribuir para que haja mais produção de trabalhos voltados para a aliança de história da matemática e tecnologia.
Com isso, a gente fez um levantamento de trabalhos. Nesse levantamento, tinha só trabalhos orientados pela professora Gisele. E foram 3 dissertações que trabalhavam com a aliança entre História da Matemática e Tecnologia. Aí, desse trabalho, a gente chegou a uma definição do que são atividades históricas com tecnologia. São as atividades que aliam história da matemática e tecnologia e permite que o aluno contextualize a problemática histórica com o apoio da tecnologia e, a partir da investigação matemática, proponha observações e resoluções. Além disso, a gente também analisou todas as sequências didáticas presentes nesses 3 trabalhos, e a gente chegou a os elementos estruturais de uma atividade histórica com tecnologia. Ou seja, como elas são compostas. Então, a gente dividiu em elementos pré-textuais, informações básicas, desenvolvimento e avaliação. E, a partir dessa divisão, a gente criou subdivisões, que nos elementos pré-textuais tem que ter não, assim, acho que tem que ter uma palavra muito forte, a gente aconselha que tenha, certo? Porque a gente viu que nos outros casos eram estruturadas assim e funcionou a atividade. Os elementos pré-textuais, eles são subdivididos em capa, sumário e apresentação. As informações básicas são o título, o objetivo, o cronograma da atividade, os conhecimentos prévios, ou seja, o que os alunos precisam saber, porque isso é importante se você for aplicar, por exemplo, numa turma de 9º ano e ele precisa de assuntos de 8º. Então, é importante. Os recursos que são utilizados, os procedimentos. O desenvolvimento da atividade, que são textos exploratórios, perguntas reflexivas, que aí já faz parte da investigação matemática, e recortes históricos, como textos, imagens, essas coisas. E a avaliação é para estudar o desempenho do aluno, ou seja, ver se aquela atividade foi realmente significativa para ele. E aí, chega no meu trabalho atual, que começou em 2019, que é a linha do tempo geométrica. Nas edições anteriores, anterior até mesmo a minha, o parâmetro tema histórico encontrado nas edições anteriores foi geometria. Então, a proposta do meu trabalho agora é fazer a seleção de tópicos de história da matemática, utilizando o MacTutor, que é um site de biografias e linha do tempo de história da matemática. E aí, a partir desse levantamento, dessa seleção de tópicos, a gente está produzindo uma planilha dividida em períodos, dividida em períodos assim, tem uma planilha para Idade Antiga, uma planilha para Idade Média, outra planilha para Idade Moderna. Como ele é um trabalho que ele está em andamento, a gente, por enquanto, só está na Idade Moderna ainda. E aí, essas planilhas, elas são divididas por nome dos estudiosos matemáticos. Então, cada nome que eu vejo lá na linha do tempo, eu olho, eu leio sobre ele, e se ele tiver alguma contribuição na geometria, eu vou lá e seleciono ele para a planilha. E aí, esses estudiosos matemáticos têm o período em que ele viveu, um tópico histórico sobre ele, as obras que ele produziu de geometria e onde elas podem ser acessadas. Então, se eu consigo ela por meio da internet, então eu coloco o link. Se ela está numa biblioteca, então eu coloco o nome da biblioteca, que às vezes eles não disponibilizam online, então você tem que entrar em contato com a biblioteca. E, além disso, a gente também planeja produzir uma linha do tempo interativa usando o Timeline. Eu vou mostrar aqui. Primeiramente, eu vou mostrar o MacTutor, que é o nosso objeto de pesquisa. Sim, além disso, a gente usa o MacTutor, mas a gente também utiliza livros de história da matemática e de história das ciências para completar, porque às vezes não é uma informação tão completa do MacTutor. Então, assim, só por questão de complemento mesmo, para ficar alguma coisa mais completa. E a gente utiliza o livro de História das Ciências porque, às vezes, assim, a matemática, ela só foi estruturada como matemática, né, nomeada como matemática, e no século XIX. Então, tipo, antes disso, era dividida em diferentes áreas. Então, você tinha gente que utilizava geometria para astronomia. Então, isso
isso é considerado contribuição à geometria. Então, a gente seleciona todo tipo de coisa. Então, tem engenheiros, astrônomos, tem até contador que contribui para a geometria. Então, a gente sempre tá de olho nesses nomes, assim, que às vezes são meio que deixados de fora, mas são importantes. E aí eu vou mostrar aqui o MacTutor. Espero que vocês estejam vendo aí, se vocês não estiverem vendo. Então, é assim o MacTutor, ele traz o nome de todas as pessoas que trabalharam. Aqui é mais geral, é da matemática, dos catalogados da matemática. Quer dizer, às vezes não tem todos, né? Às vezes ficam de fora, mas enfim, acho que eles tentam o máximo trazer as pessoas que trabalharam com matemática. A gente teve um problema com o MacTutor no ano passado, porque ele atualizou e, infelizmente, a gente perdeu essa linha do tempo. Ele ficou só como um site de biografia, então a gente pesquisava por letra. E aí complicou um pouco o nosso trabalho, porque pesquisando por letra, às vezes, ou seja, a cronologia se perdeu. Então, a gente precisou entrar em contato com o pessoal que produz o site. Ele é um site, ele não é do Brasil, ele é dos Estados Unidos, se eu não me engano. E é produzido por uma universidade de lá. E aí, eles mandaram uma cópia do site antigo, então a gente tem acesso à linha do tempo. E aqui é um exemplo, aqui é a parte entre do século XVI e XVII, e aqui é só um exemplo mesmo para vocês verem. Aí a gente sai pegando cada nome desses e olhando se trabalhou com geometria e a gente coloca na planilha. Aí, aqui eu vou mostrar a planilha. Gente, desculpa, tem uns cachorros aqui. Sim, aí está aqui a planilha que a gente está trabalhando. Aqui é a Idade Antiga, então você tem um tópico, não é algo muito grande, esse tópico é só para direcionar a mesma pessoa, tipo, como que foi que ele trabalhou, como que foi que o matemático trabalhou. Nesse início aqui, a gente não teve muitas obras achadas, porque como é muito antigo, geralmente a maioria dessas obras se perderam, mas aqui, os elementos de Euclides, aqui tem um site onde você pode encontrar. A gente tenta ao máximo encontrar a obra original. Mas se não encontrar a original, a gente bota uma tradução, uma versão comentada, e assim vai. Aqui é da Idade Moderna. Aí aqui já tem mais, a gente já encontrou mais livros. E é isso. E aqui eu apresento para vocês a linha do tempo interativa. Todos os matemáticos catalogados na planilha alimentam essa linha do tempo. O nome desse site é TimeTouch Timeline. O nome da linha do tempo em matemática em geometria. Então, você pode utilizar ela, você pode correr essa pecinha aqui, e aí vai encontrar todos os matemáticos, quer dizer, a maioria dos matemáticos catalogados, pelo menos pelo MacTutor, que estão presentes no MacTutor, aqui. Então, quando você abre, você consegue ver a gente, assim, trabalhar com imagens é um pouco complicado, né? Porque você não sabe nem se aquele personagem ele existiu. Então, a gente coloca a foto só por a imagem, seja pintura, seja foto, mais por questão de comunicação mesmo, mas é algo bem complicado, porque às vezes você pesquisa um nome e aparece várias imagens, tipo, pesquisa vários nomes e aparece uma imagem para o mesmo nome, então a gente tenta refinar ao máximo essa pesquisa de imagens. Papo de Alexandria. Aí aqui, o único problema que a gente teve com esse site foi porque não dá para dividir informações. Então, foi tudo no texto corrido, o responsável pelo Teorema de Pappus, aí suas obras são conhecidas como Mathematical Collections e pode ser acessada por esse link. Aí a gente teve que se virar aqui. Aí, essa aqui é a linha do tempo interativa, que eu não continuei porque como a linha do tempo está sendo alimentada, então ela não está completa ainda. Tanto as planilhas como a linha do tempo. Bom, aí o que a gente espera desse trabalho é concluir as planilhas em linha do tempo interativa,
Depois disso, a gente planeja produzir um ensaio de sequência didática, ou seja, produzir um pequeno ensaio de uma atividade histórica com tecnologia, utilizando tanto os resultados do meu primeiro trabalho, como desse de agora, ou seja, selecionar um matemático que trabalhou com geometria, de preferência, e utilizar os elementos estruturantes que eu encontrei no primeiro trabalho, publicar trabalhos e apresentar em eventos, e também montar um projeto de pesquisa encaminhado para o mestrado, com essa vertente da Aliança de História da Matemática e Tecnologia. Além disso, com essa planilha, a gente pretende fomentar mais trabalhos voltados para a Aliança. Então, se alguém tiver interessado em trabalhar com a Aliança de História da Matemática e Tecnologia, a gente esse trabalho para essas pessoas que têm interesse em trabalhar com essa aliança. Aqui são um pouco dos desdobramentos alcançados na minha pesquisa até agora. Teve algumas apresentações, como a Semana da Matemática, 2018, 2019, o Congresso de Iniciação Científica da UFRN, 2019, 2020, o Encontro Regional de Educação Matemática, em 2019, e o Seminário Cearense de História da Matemática, em 2020. Aí tivemos também publicações como nos Anais do EREM, que foi em 2019, a revista Research Society in Development, em 2020, e o Boletim Cearense de Educação e História da Matemática, que foi em 2020 e 2021. E agora a gente tem mais duas publicações encaminhadas, uma já foi aceita para o Seminário Nacional de História da Matemática e outra a gente está esperando o resultado. E, além disso, a minha participação no GPEM, que é o Grupo de Pesquisa em Educação e História da Matemática, que é um grupo de pesquisa do Ceará. Devido à pandemia, eles começaram a fazer as suas atividades online, então eu estou podendo participar, já é o meu segundo semestre no grupo, e está sendo muito bom. Aqui são as minhas referências utilizadas para o trabalho, e é isso, gente. Muito obrigada. Não foi uma apresentação grande, não. Agradecemos a Ana Beatriz pela apresentação, e eu, em especial, agradeço em nome do PET Matemática, e parabenizo também. E agora eu deixo aberto o espaço para comentários, arguições ou perguntas para a Ana. Fiquem tímidos não, gente, pode perguntar. Oi, Bia. Parabéns pela apresentação. Obrigada, Estou um pouco professor. interessado. Pela forma como você colocou, parece que ainda tem alguns matemáticos para ser descobertos, né? Parece que ou seja, você está tentando encontrar se tem ligação com a geometria para poder incluir na planilha que você está tentando, né? Sim. Mas para fazer esse trabalho, obviamente, você vai precisar recorrer às fontes, né? Porque talvez você já concluya, ele teve pensando em geometria, se alguém, já um professor de outra universidade, ele falou que tem, né? Mas para vocês, por exemplo, decidir isso, você teria que ir na fonte, por aí. Tinha que consultar sei lá, as enciclopédias gregas, das antigas, né? Então, é uma tarefa muito difícil isso aí. Não sei como estão lidando com esse problema. A gente teve, assim, é um negócio bem complicado, porque, por exemplo, na Idade Média, a gente tem muitos matemáticos islâmicos. Então, não tem como eu olhar uma obra de um matemático islâmico e dizer, isso aqui ele trabalha com geometria, porque, assim, é uma língua que eu não sei. Então, mas aí a gente utiliza, por exemplo, fontes de outras pessoas que estudam. Então, por exemplo, tem um site muito conhecido de matemáticos islâmicos. A maioria dos sites são em inglês, assim, então, mas é algo que já está dando certo para estudar, então, já como é uma língua mais conhecida. Então, por exemplo, eu utilizo fonte de outras pessoas. Então, se essa pessoa diz que trabalha com geometria, eu vou lá e coloco. Óbvio que eu tento dar uma lida mais geral, por exemplo,
verificar as minhas fontes, ver se está tudo ok. Mas, por enquanto, tem dado certo. Por exemplo, teve vezes que eu tive que recorrer a outras pessoas. Tem uma tia minha que ela trabalha, estuda latim. Então, às vezes eu mando até uma obra para ela ver, olha, por favor, às vezes eu não tenho a tradução, mas na tradução já diz, por exemplo, seções cônicas, mas eu não sei porque está em latim. Então, eu sempre recorro assim ao Google, ao pessoal que eu conheço, o pessoal que sabe mais de latim, essas coisas. E aí, por enquanto, tá dando certo. Às vezes, por exemplo, eu já encontrei um matemático numa dissertação que ele não tinha no MacTutor. Então, eu fiz questão de colocar, sabe? Porque mesmo que o MacTutor seja... Por mais que a minha pesquisa seja baseada no MacTutor, eu ainda tenho que ver outras fontes, né? Porque uma coisa que a gente estuda muito em história da matemática é que a história ela não é neutra. Então, às vezes pode ter pessoas que não foram colocadas, mas que foram importantes, sabe? Então, eu tento buscar, assim, do modo mais geral possível. Melhor. Obrigado. Nada, professor. Bia, Oi, Vitor. boa tarde novamente. Boa tarde. Só parabenizando aí pelo seu trabalho. Obrigada. Eu me interessei muito nessa timeline aí. Tu tem algum link para passar ou alguma coisa? Tenho sim. Tenho. Pronto. Ela está sendo produzida ainda, mas, por exemplo, tem trabalhos que eu estou publicando agora que ela já está inclusa, porque, assim, por mais que ela não esteja completa, à medida que eu vou atualizando ela vai atualizando para a pessoa que tiver acesso ao link. Então, caso vocês queiram, eu posso disponibilizar o link de acesso. Pronto, show de bola. E só um comentário, que você sabe que eu gosto de história da matemática também, e, tipo, uma coisa que também faz, digamos assim, torna um pouco difícil essa arqueologia, né, que você está fazendo, entre aspas, é porque a matemática antes do século, por exemplo, XIX, era chamada de geometria, né? Por exemplo, na Academia de Ciências de Paris, né, na Academia de Ciências da França, não tinha seção de matemática, tinha seção de geometria, física e astronomia, por exemplo. Então, tudo que era matemática era tratado como geometria, né? Então, dificulta mais ainda o trabalho. Mas, enfim, muito bom mesmo. Parabéns. Exatamente isso. Eu tento filtrar ao máximo, sabe? Por exemplo, quando... Por exemplo, tem matemáticos que ele só aparece assim, trabalhou com geometria. Aí faz, tá, mas como é que eu vou escrever um tópico histórico de uma linha de geometria? Tá, ele trabalhou com geometria. Certo, eu sei que ele trabalhou. Então, eu tento refinar, sabe, as minhas fontes, eu saio procurando mesmo. Viro o Google, viro o livro de matemática, porque é assim mesmo que funciona. Mas, por enquanto, tá dando certo. A gente tá na idade moderna, então... eu tô, assim, na minha catalogação, eu tô por volta de 1625, desde o iniciozinho. Então, é um negócio que eu sei que dá trabalho, mas que, por enquanto, tá tudo se encaminhando. Mas é isso. Sim, justamente, é porque o que eu estava querendo dizer também é que, por exemplo, há um desencontro de informações, porque Demais. tem uma carta, por exemplo, do Gauss, falando sobre um cara chamado Eisenstein. O Gauss, ele escreve essa carta para um amigo dele, falando assim, este geômetra de não sei o que mais lá. Só que o Eisenstein nunca trabalhou com geometria, só teoria dos números, entendeu? Essas dificuldades, assim, que deve surgir aí, que é complicado. Não, exatamente. Por isso que, por exemplo, quando ele trabalhou com geometria, eu procuro saber com o quê, né? Porque, às vezes, não foi exatamente com geometria que ele trabalhou. Então, eu tento, ao máximo, pesquisar a fundo o que ele trabalhou para eu colocar, né? Porque se ele apenas disse que trabalhou com geometria, eu não posso colocar justamente por causa do que você disse, porque matemática não era considerada geometria, então eu não posso colocar a análise no meio, entendeu? Mas é isso.
Eu nem olhei o chat, não sei se tem pergunta. Ah, obrigada, gente. Queria parabenizar também. Bom, Parabéns aí. Ana está recebendo muitos elogios, né? Ana aparentemente é famosa, né? Pelo seu trabalho excelente. Exagero. Eu queria fazer um comentário, que é um comentário elogio, porque eu achei esse trabalho muito bacana. E, de certa forma, eu já conhecia com que a Ana trabalhava. Só que, quando ela fala sobre como a história não é neutra, eu me identifico muito, porque eu trabalho há um tempo com a história das mulheres na matemática. E, de fato, quando a gente vai observar, as mulheres, a gente acha que tem poucas porque elas não são, o trabalho delas não são divulgadas muitas vezes até pelo nome delas, assim, pelo pai ou pelo pseudônimo, né? E eu acho que eu me identifico muito quando ela fala sobre isso. E, Bia, eu acho isso um trabalho excelente. Assim, a gente olha assim, é uma linha do tempo, mas é uma linha do tempo que dá muito trabalho de fazer, precisa de muita dedicação. E eu, particularmente, eu acho um trabalho muito importante mesmo. Então, Bia, parabéns de verdade. Obrigada, Rosa. Realmente, assim, tem essa dificuldade. Eu tento ao máximo partir de uma historiografia mais atualizada. Por exemplo, uma pessoa que a gente não sabe se ele foi o primeiro, sei lá, o primeiro a utilizar as expressões seno, cosseno e tangente. Eu não sei se foi isso, então eu tento ao máximo, por exemplo, mudar para... Não se sabe se ele foi o primeiro, mas ele utilizou, está no trabalho dele. Então, uma coisa que eu tenho percebido muito exatamente poucas mulheres na matemática. Eu estou na parte de 1625 e se eu tiver encontrado 3 mulheres foram muitas, justamente pelo que você disse. Muitas mulheres, elas tiveram os seus trabalhos meio que negligenciados, foram publicados em nome dos maridos, dos pais, dos irmãos. Então, aí que chega uma parte mais de uma historiografia mais tradicional. Como o MacTutor está assim, como às vezes não tem nem fontes que digam que tal mulher teve o trabalho publicado mais de nome de outra pessoa, aí que complica mesmo o trabalho. Então, eu meio que estou numa linha entre os dois, sabe? Uma historiografia atualizada e uma historiografia mais tradicional. Mas eu sempre tento, assim, incluir tudo que eu consigo. Milbert ia falar? Não, só ia parabenizar mesmo pelo ótimo trabalho, mas parabéns de qualquer modo, e era isso. Obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário, um elogio, uma pergunta? Bom, gente, como aparentemente a gente não tem mais comentários, novamente eu agradeço a Ana Beatriz pela apresentação dela, o trabalho dela. E por hoje, né, a gente encerra os nossos seminários. Lembrando que essa é uma atividade do PET e que ela acontece uma vez ao mês. Então, fiquem de olho nas redes sociais do PET e nos grupos de WhatsApp que a gente acaba compartilhando. E teremos nossa próxima apresentação, certo? O próximo seminário será do Petiano Vitor. Então, agradecemos a todos pela participação, certo? Fizemos uma lista de presença, então, se vocês puderem assinar, a gente agradece muito, tá bom? E encerramos por hoje. Muito obrigada a todo mundo que veio, tanto o pessoal do PET quanto os meus amigos, que eu estou vendo que está em massa aqui, estou vendo só as carinhas. Muito obrigada, gente. De verdade.